Sherlock Holmes investigando mistérios de monstros Lovecraftianos é uma ideia louca demais para parecer ser séria. Mas tal coisa existe no conto Um Estudo em Esmeralda, escrito por ninguém menos que Neil Gaiman, o criador de Sandman, Lucifer, Coraline, Deuses Americanos e muitas obras tão grandes quanto. Então, mesmo que não seja uma obra oficial de Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, e nem de Lovecraft, o criador dos mitos de Cthulhu, ainda assim é uma obra de um dos autores mais importantes da atualidade de todos os tempos, o que é suficiente para merecer o seu like. Então, sem mais delongas, se você gosta de Sherlock Holmes e Lovecraft, não se esqueça de se inscrever aqui no canal onde falo dos dois assuntos. Eu sou Jonathan Rock, o seu apresentador e uma combinação estranha de cientista e escritor de fantasia, e agora vamos para o vídeo de hoje aqui do meu canal, O Historiador. A história, sendo uma releitura completa do primeiro livro de Sherlock Holmes, Um Estudo em Vermelho, começa apresentando nosso narrador se encontrando com o detetive e consultor Sherlock Holmes, que a partir de deduções, descobre que ele é um ex-militar do Afeganistão e os dois resolvem rachar um apartamento em 221B da Rua Baker, na cidade de Londres, capital do país conhecido como Nova Albion. A vida dos dois teria se seguido com Sherlock Holmes, recebendo vários clientes estranhos até o dia que o detetive inspetor da polícia, Lestrade, lhe veio desesperado em dizer que agora aconteceu um caso mais importante que qualquer outro, a ponto que exigiam que o próprio Sherlock Holmes resolvesse. E Sherlock, obviamente, seguiu imediatamente para ver a cena do crime, completamente interditada. E o que havia nessa cena, isso seria tão terrível ao ponto que o nosso próprio narrador nem mesmo sabia como descrever em palavras, conseguindo confirmar apenas que aquilo era um cadáver e que seu peito e pescoço tinham jorrado um sangue verde vibrante que pintou toda a sala e que fazia daquilo um verdadeiro estudo em esmeralda. Foi naquele momento que Sherlock Holmes percebeu a seriedade da coisa, deduzindo logo que o falecido não era um ser humano, e sim um membro de alguma família real, algo notado facilmente pelo sangue verde e pela quantidade anormal de membros que uma pessoa normal não deveria ter. Após isso, lhe foi confirmado que realmente o cadáver era de Franz Drago, um príncipe, no caso, o da família real do Ducado da Boêmia, área que fazia parte do grande emaranhado de principados germânicos, e atualmente é o que chamamos de República Tcheca. Outra coisa que Sherlock Holmes notou foi o fato de estar escrito na parede a palavra Rache, que chutaram que a pessoa estava tentando escrever Rachel, mas o aspecto germânico do caso deixava claro para Sherlock que era a palavra Rache em alemão, que significa vingança. Como a coisa toda envolvia a realeza, Sherlock já sabia o que esperar, guiando seu companheiro e narrador para a carruagem real, que já estava os esperando do lado de fora da cena do crime, já que se a própria realeza tinha exigido que Sherlock resolvesse o caso, obviamente queriam tratar pessoalmente com ele. Enquanto estavam na carruagem, Sherlock questionou ao amigo o que sabia sobre as nações germânicas, com o nosso narrador explicando que a única coisa que sabia é que o marido da Rainha Vitória era natural de uma das famílias que repartiam e disputavam as nações germânicas. Sherlock questionou nosso narrador se ele já tinha conhecido alguém de alguma das famílias reais que governam o mundo. E ao responder que não, Sherlock deixou claro para não se preocupar, porque logo eles veriam. Após serem levados pela carruagem real até o palácio, se encontraram com o próprio príncipe Albert, marido da Rainha Vitória, e que parecia ser um homem completamente normal e mediano em todos os sentidos, que os guiou até a rainha, explicando que o cadáver do falecido era de um dos muitos sobrinhos dela, tendo abalado muito a morte. Nos dias atuais, ela era a rainha do reino britânico chamado de Albion. 700 anos antes, ela era chamada de Gloriosa, mas agora nomeada simplesmente como Vitória, nomeando os costumes da Londres vitoriana. E o encontro com ela simplesmente foi algo profano, pois nosso próprio narrador não soube como explicar o que era aquela coisa. A rainha era uma criatura gigante, agachada no meio das trevas para não ser vista, e sussurrando palavras incompreensíveis, de línguas além do vocabulário humano, enquanto não estava se esforçando para falar inglês. Ela era chamada de vários nomes pelos humanos, incluindo Rainha, simplesmente porque ninguém era capaz de pronunciar o nome da entidade que ela era. Sem dizer muito, a rainha tocou o ombro do nosso narrador, lhe livrando de todas as dores e agonias que tinham adquirido no serviço militar no Afeganistão, e logo se dirigiu para Sherlock Holmes para lhe dar as instruções do caso. Instruções essas passadas diretamente por telepatia,
Muito pouco da conversa pôde ser compreendido pelo nosso narrador, apenas a parte de Sherlock Holmes, confirmando que as pegadas na cena do crime deixavam claro que haviam 2 homens ali cometendo o assassinato. Enquanto iam embora do palácio, o nosso narrador finalmente pôde se dar conta da verdade obscura do nosso mundo. As famílias reais que governam as nações são formadas por entidades monstruosas que mandam nos humanos, e Sherlock Holmes, sempre envolvido nos problemas mais sérios do mundo, estava completamente ciente desses conflitos. As investigações que Sherlock Holmes fez após isso tiveram um aspecto misterioso. Na verdade, nas obras originais também tem, onde John Watson sempre está em questionamento sobre o que Sherlock Holmes está tramando, até acontecer a grande revelação. Nesse conto, isso é muito mais perceptível, porque tanto o nosso narrador quanto nós não entendemos tão bem o que está acontecendo e o que Sherlock está fazendo. Imagino que com o aspecto cósmico aumente a dúvida, mas no caso, nosso narrador viu várias vezes Sherlock voltando para casa disfarçado depois de incontáveis investigações em muitos lugares diferentes de Londres, sem nunca saber onde estava chegando com isso, até o dia em que Sherlock o chamou para ir casualmente ao teatro. Quando chegaram no teatro, os atores apresentaram 3 peças de um ato cada, sendo a primeira e a segunda histórias dramáticas como qualquer outra de teatro, mas a terceira foi a que realmente chamou a atenção dos dois. Eram os dramas da histeria desesperada das pessoas de um vilarejo à beira-mar, 700 anos atrás, quando presenciaram, subindo das águas, as sombras de gigantes entidades profanas, as quais algumas pessoas receberam com temor de serem demônios, enquanto outras receberam com a alegria de serem os seus salvadores. Uma espécie de lanterna feita de uma ciência muito engenhosa conseguia emitir as luzes que davam forma às sombras das entidades gigantes que mandavam no mundo, e ali o nosso próprio narrador pôde reconhecer a Rainha Vitória, que mandava não só em Londres, mas em todo o reino de Albion, durante sua chegada centenas de anos atrás, quando conquistou todas as terras antes chamadas de Grã-Bretanha. Com o fim da peça, enquanto nosso narrador ainda estava aterrorizado com tais mistérios, Sherlock Holmes o chamou para acompanhá-lo ao camarim, já que queria conversar com quem quer que fosse o homem que projetou aquela lanterna, e principalmente escreveu o roteiro da peça. Assim, Sherlock se apresentou com um nome falso, se fingindo de um produtor teatral dos Estados Unidos que estava interessado nesse grupo, propondo apresentá-los no outro continente. Após questionar os atores, Sherlock Holmes os viu comemorar uma nova turnê pelos Estados Unidos, mas sobre aquele que escreveu a peça, o ator principal deixou claro ser um homem com imagem pessoal exposta, que não queria que todos soubessem que tinha uma vida artística com um grupo de teatro itinerante. Sherlock até mesmo explicou que, como produtor teatral, estava interessado apenas na terceira peça, mas como queria que ela tivesse mais 2 atos, só o roteirista que a criou poderia dar continuidade à história mantendo a essência, e por isso Sherlock deixou com o ator o recado para o dramaturgo o encontrar na Baker Street para discutir a criação da obra em anonimato. Enquanto voltavam para casa para esperar os próximos passos da investigação, Sherlock Holmes deixou claro que desde o momento que analisou o cadáver do príncipe Franz Drago, já tinha uma ideia dos assassinos pelo que sobrou das pegadas. Um deles, aquele que escreveu Hash na parede, era um homem obviamente alto, e fora ele, tinha um segundo homem, mais baixo, manco e com uma muleta, e que com certeza era um médico cirurgião. Sobre a profissão era óbvio para Sherlock, porque foi o homem manco que matou a criatura cósmica que ocupa o posto de príncipe da Boêmia. E o método para isso, ao que Sherlock analisou no cadáver, precisou de tamanha precisão cirúrgica que só um cirurgião teria feito. Enquanto estavam na Baker Street esperando a chegada do suspeito, o detetive e inspetor da polícia Lestrade veio auxiliá-los, já que Sherlock lhe fez um combinado para a polícia fechar toda a área, onde qualquer um que quisesse entrar entraria, mas qualquer um que tentasse sair seria detido, impedindo a fuga do suspeito quando este chegasse. É nesse momento que Sherlock revela qual foi o real motivo do assassinato. De acordo com ele, quem quer que tenham sido os assassinos, eles eram restauracionistas. Nas palavras dele, anarquistas que achavam ruim o governo das grandes entidades e queriam acabar com elas para libertar a humanidade, porque se recusavam a aceitar que a humanidade fica muito melhor sendo guiada por seres cósmicos de conhecimento absoluto do que jogada para sobreviver na escuridão, como era antes da chegada dos grandes antigos. Essa conversa de Sherlock
foi o que explicou perfeitamente como funcionava a hierarquia desse mundo. E também foi explicado que passou muito tempo investigando, indo para todos os lugares de Londres que o príncipe Franz tinha visitado, antes de ser assassinado, até que Sherlock resolveu investigar nos próprios jornais da Boêmia e descobriu que antes de viajar para Londres, o príncipe tinha assistido a peça de um teatro itinerante que visitou a Boêmia, e assim obviamente o líder do teatro estava envolvido. Só foi aí que um dos meninos de recados que trabalhavam para Sherlock lhe veio entregar o bilhete do homem aguardado, que era o mesmo ator principal que tinham conversado na peça. Fora o bilhete, nem toda a polícia do reino conseguiu o encontrar, já que no próprio bilhete deixou claro que era tão esperto quanto Sherlock Holmes, e ao ver aquele suposto produtor teatral lhe dando uma oferta generosa, analisou todas as falhas dele no disfarce, deduzindo logo ser o grande detetive Sherlock Holmes disfarçado. O bilhete era só um aviso, para deixar claro que ele estava ciente, que todos sabiam que ele e seu comparsa, o médico manco que foi seu carrasco, eram os assassinos, e mesmo assim nunca os pegariam, já que ele e seu grupo de restauracionistas, disfarçados de teatro itinerante, logo estariam com nomes diferentes e identidades diferentes, seguindo vidas impossíveis de serem reconhecidas, enquanto continuariam viajando na missão de matar todos os seres cósmicos que tiranizavam os humanos. Ao fim do conto, nos foi deixado claro que realmente os suspeitos nunca foram encontrados, e o nosso narrador até ficou surpreso quando descobriram a identidade do médico manco que cometeu o assassinato, um ex-cirurgião do exército que lutou no Afeganistão chamado de John Watson. Só então percebemos que o narrador desse conto é um personagem à parte, completamente criado especificamente nesse conto, e não sendo John Watson costumeiro dos livros de Sherlock Holmes, já que aqui John Watson era o assassino. Também é interessante notar que nesse mundo alternativo, o Reino Unido é chamado de Nova Albion, sendo Albion o nome pelo qual os gregos chamavam as ilhas britânicas, enquanto que Britânia, palavra da qual derivam todas as relacionadas como Grã-Bretanha e britânico, vem do latim, de como os romanos chamavam aquela ilha. Com certeza, vocês devem ter notado que essa história tem um quê grande demais de Quero Mais, já que introduziu um universo extremamente interessante a ser explorado e acabou terminando sem a chance de desenvolvê-lo mais. Mas se você quiser conhecer mais sobre o universo de Lovecraft ou as aventuras de Sherlock Holmes, eu tenho playlists completas de ambos aqui no canal. Vocês podem se maravilhar por conta própria. E se você gosta da junção de investigação misturada com o sobrenatural, eu não posso deixar de recomendar o meu livro O Senhor das Pedras, uma fantasia sobrenatural que funciona de forma muito parecida com Lovecraft no quesito de envolver seres sem forma, porém cujo desenvolvimento das investigações se parece muito mais com o Código da Vinci em suas pesquisas históricas da mitologia. Então obrigado pela sua presença e espero vê-lo novamente nos próximos vídeos aqui do meu canal, O Historiador.